Olá, cancerianos e cancerianas! Como vocês estão, meus amores? Estamos ainda no meio da semana de uma lua minguante, mas uma lua nova está se aproximando. E vamos ver quais são as mensagens para os próximos dias, neste preparativo e também refletirmos sobre o que está acontecendo dentro da gente. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Este é o canal Prontos para Vencer, o primeiro e único canal dedicado ao signo de Câncer. Vamos ver quais são as mensagens para os próximos dias. E já começamos com a Rainha de Fogo. Amo. Gosto bastante. Mais uma carta. O que precisamos saber exatamente agora? Cancerianos e cancerianas. Temos o 3 de copas. Olha. Ok. Mais uma. Gente, Rei de Espadas. O que está acontecendo, cancerianos? Amo. E temos a Temperança, energia de Júpiter. Em cima do deck ficamos com a carta o Carro. Gente, vem avanço aí, tá? Eu sei que muitas pessoas estão sentindo uma sensação de peso emocional, mesmo que não haja drama, mas parece que existe um cansaço. Até mesmo por algum motivo se afastando de pessoas. Até mesmo sobre pensamentos repetitivos sobre dinheiro, trabalho, propósito. Talvez você esteja se perguntando: vale a pena continuar assim? E sabe qual que é o bom? Que no dia 18 de janeiro vamos ter uma lua nova no signo de Capricórnio, que é o nosso oposto complementar. Então, aos poucos, você vai sentindo uma responsabilidade, uma cobrança interna, vendo a realidade nua e crua, sem fantasias. Percebendo que talvez você se importe demais, mas entendendo que você não pode carregar tudo nas costas. E já que a cabeça desta rainha de paus, que fala de lutar, buscar, batalhar por um sonho, desbravar algum território, o próprio desânimo pode acabar. Perceber que alguns passos, algumas tarefas, alguns trabalhos não te nutrem. Pode ser que você estava naquela sensação de estou fazendo muito e recebendo pouco. A princípio parece que você estava pensando demais, mas não tendo coragem de verbalizar. E talvez, para alguns, o problema nunca foi o trabalho, mas sim o quanto você se abandonou para caber nele. Então, meus amores, nesta rodada mostra uma rainha. Então, mesmo que você esteja cansado, cansada, desanimados, você pode estar apenas em manutenção. Ainda estamos numa lua minguante. E talvez minguar seja o melhor que você possa fazer. Não se cobre tanto. Aliás, se preparem para os próximos dias. Uma lua nova está chegando, uma nova chance de plantar uma semente, principalmente numa semente que fala do fruto que é Capricórnio. O signo de Câncer é a raiz. E Capricórnio é o fruto. E de repente, minguar neste momento pode ser uma ótima oportunidade para você cuidar do quão saudável vai ser este fruto. Então eu vejo esperança, eu vejo atitude, eu vejo fé, eu vejo mais razão e menos emoção, no sentido de menos trabalho e mais descanso, mais reflexão. Para alguns, para ser esta rainha, carta não tem gênero, basta uma noite bem dormida. Basta uma conversa profunda. 3 de copas fala de socialização, mas ao mesmo tempo existe um cansaço de falar coisas óbvias ou explicar algo tão óbvio para pessoas rasas ou ter conversas rasas. Então esta conversa é pontual. Nesta conversa também você pode ser racional.
De repente, o amigo, a pessoa que te procura vem falando coisas que não te agradam ou não te agregam, e você, de uma forma racional, falar: hoje não, esta semana não, vamos dar um tempo. Porque eu tenho um objetivo, eu tenho uma flecha para lançar, eu tenho aonde chegar. Esta rainha de paus mostra que ela tem um objetivo e tem aonde chegar. Uma pessoa que tem aonde chegar não tem tempo a perder, né? Mas vamos falar de trabalho, especificamente de trabalho. O que precisamos saber exatamente agora sobre o trabalho? Já começamos com as de espadas, de paus, né, gente? Toda vez que eu vejo essa carta, eu vejo o as de espadas, mas é o as de paus. Ok? Temos o príncipe de ouros. Temos o 8 de ouros, gosto, para o trabalho tá ótimo. E temos o 9 de ouros, amo. Ok, 4 de ouros. Ok. Este as de paus pode representar um telefonema, uma ação, uma verbalização. Lembra que eu falei que muitos questionamentos estão acontecendo? Porém, com pouca verbalização, pode ser que você fale mais. Pode ser que você tenha mais credibilidade nesta fala. Você começa muito bem porque você começa. Você se mantém muito firme. Esta é uma carta que traz a energia masculina do pai, do provedor, mas também da pessoa que é responsável por aquele cargo, ou é responsável por aquele setor. Aquela pessoa que é confiável. Então, acredito que você vai ser visto dessa forma. O 8 de ouros vai ser reconhecido pelo seu trabalho. Se nesta semana já começamos com fazendo muito e recebendo pouco, isto não significa que não foi contabilizado. Não significa que não foi feito. E de repente você foi grande, forte por ter feito, num momento tão delicado, astrologicamente falando. Então, provavelmente, nos próximos dias, no finalzinho desta lua minguante, no comecinho desta lua nova, você vai ter uma oportunidade de receber um feedback, de se sentir muito bem para criar, para fazer algo diferente nesta próxima lunação. É importante entender também que cansado, desanimado, nada de bom pode ser construído. Então, para alguns, descanse, mas eu sinto que pós este descanso, você vai falar, vai entender, vai fazer, vai se mostrar, vai se destacar. Porque esta é uma carta para o trabalho de reconhecimento, mas não apenas de palavras, de dinheiro, de pagamento. Para quem não está trabalhando, este é o momento, gente. O ano começou, estamos no 15º, 16º dia, mas parece que já tem 3 meses. Parece que já estamos atrasados para alguma coisa. É apenas uma sensação da semana, mas também pode trazer uma reflexão, não uma encanação, uma reflexão. Qual coisa assertiva você pode fazer exatamente agora para se manter no seu legado, no seu propósito, no seu reconhecimento financeiro? Mas vamos falar um pouquinho de relacionamentos interpessoais, amorosos. Quais são as mensagens para esta segunda parte da semana, vamos chamar assim, ou deste preparativo para a lua nova? Uma reflexão interessante é que algumas emoções, elas não precisam de cura. Talvez elas precisam parar de serem ignoradas, por exemplo. Alguma situação pode voltar, alguma reflexão pode voltar. Olha aqui,
momento da colheita, na lua cheia. É importante, eu sei que vocês não... né? Mas toda lua nova começa-se um ciclo de 28, 29 dias. Quando você planta alguma coisa na lua nova, conforme a lua vai crescente, cheia, ela transborda. E neste transbordar, parte do que você sentiu, fez, aconteceu na lua nova, foi se desenrolando até chegar ao ápice. E na lua minguante, você simplesmente faz um filtro do que serviu, do que não serviu, uma limpeza para começar tudo de novo e tudo de novo para sempre. Então a astrologia é viva, é viva. Comecem a perceber o quão importante é, antes do tempo, saber o que você pode plantar. Mas enfim, estamos falando de amor, né? Relações interpessoais. Roda da Fortuna, muito bom. Neste exato momento, pode ser que vocês ainda sintam essa vontade de silêncio, estejam com uma certa intolerância a conversas rasas, uma sensação de explicar demais cansa mais do que ficar sozinho. Então, parece que Justiça, o enforcado, Roda da Fortuna, As de Paus. Isso não significa que não vai entrar alguém ou que a sua relação não vai ficar melhor. Talvez isso significa para os próximos dias, talvez 72 horas, não sei, que existe uma sensação de olhar para dentro, perceber o que está sendo ou podendo ser plantado no dia 18 de janeiro, por exemplo, e mudar um pouco o foco ou mudar um pouco a dinâmica desta relação, olhar para essa relação de uma outra forma, até mesmo olhar para os últimos acontecimentos de uma outra forma. Aqui podemos estar falando de você estar vivendo um bom momento. Essas reflexões, essas conversas, ou até mesmo o novo rumo que esta relação toma, é positivo. A carta da justiça, a balança, que pode representar casamento, pode representar união, mas principalmente colocar nesta balança uma grande reflexão de tudo que está acontecendo, de como está acontecendo. Mas aqui eu vejo diplomacia, aqui eu vejo uma relação muito boa, muito saudável, né? Muito saudável. Mas eu vou tirar mais algumas cartas. O que precisamos saber mais sobre a relação? Para os solteiros, vai entrar uma pessoa nos próximos dias? O que pode acontecer em relação ao amor? Oito de copas, ok. O eremita. Conselho para os solteiros, Rainha de Ouros. Perfeito, perfeito, perfeito. Gente, para quem está solteiro, claro que é uma leitura geral. Caso você queira, faça uma leitura particular para saber exatamente o que está acontecendo com você. Neste grupo, Oito de Copas representa sair de um estado de espírito, sair de um lugar e ir para um outro melhor. Se você está solteiro, pronto, pronta para se relacionar, saia do estado de espírito que você se encontra e mostre para o mundo que você está disponível, quem você é, o que você pode entregar para que as pessoas se atraiam por você. Mas ainda sinto que você está saindo de uma situação onde você não saiu feliz. Aqui é um portal, você atravessando, saindo de um estado de espírito, passando pelo processo, o eremita se recolhendo para depois se reconstruir com a Rainha de Ouros. Se você está quebrado por dentro, não tem como você construir alguma coisa sólida. Então existe um processo aqui necessário para você sentir o pajem de copas, alegria, novos começos, um novo amor, uma nova paixão. Talvez você já esteja pronto, esteja saindo, mas é importante este processo para você reconhecer, se reconhecer nesta nova etapa da vida, nesta nova possibilidade da vida. Ainda sinto que não chega a pessoa.
Eu sinto que é sobre como você está para a nova pessoa. Quando você estiver pronto, pronta, as coisas acontecem. Então, dê o seu tempo também. Mas para quem já está numa relação, para quem está passando, talvez por uma situação, ou simplesmente está numa relação, quais são os conselhos? Pagem de paus, ok. Os enamorados, amo. Nossa, de novo, colheita, lua cheia. E temos mais uma vez a justiça. Em cima do deck ficamos com o as de paus, fertilidade. Gente, para quem está numa relação, pelo menos para este grupo, o momento é perfeito. Perfeito para viver esta relação, perfeito para expandir esta relação, inclusive casar, ter filhos, inclusive morarem juntos. Aqui mostra muito uma comunhão de bens, no sentido energético da coisa. Parece que vocês estão mais conectados. Aliás, eu colocaria mais beleza, mais fetiche, mais fantasias, mais viagens, mais momentos picantes nesta relação. Provavelmente no dia 18 você já tenha mais ânimo. Já que você tem mais ânimo, tenta trazer, construir na base algum hábito, alguma nova novidade na relação. Toda relação também tem eras. Traga algo novo, algo que seja diferente. Foquem na beleza desta relação, mas energeticamente tem muita harmonia, diplomacia, muito respeito, muito carinho, muito amor. Aí você pode virar e falar, não, não tem nada disto. Esta rodada talvez não tenha sido para você, mas sempre é, né, gente? Talvez esta pessoa não seja para você. E neste momento que estamos nessa lua minguante, é a hora de você pensar sobre isso. Definir a sua vida. O que você quer? O que você não quer mais? Aliás, vou dar algumas dicas sobre os próximos dias. O que precisamos saber exatamente agora, o que devemos fazer ou não fazer exatamente agora. Roda da Fortuna, que é uma carta que fala de sorte, né? Fala de dinheiro, da roda girando, das coisas mudando, do destino. 8 de espadas, ok. 4 de ouros, 10 de copas, amo. E temos a carta Morte em cima do deck, que no tarô representa a transformação. Eu falo, e quanto mais eu falo, mais seguidores eu perco. Enfim, gente, quais são as dicas para este momento? Menos reação, menos expectativa, menos autoacusação e mais observação, honestidade interna, pausas sem culpas. E se você não resolveu nada hoje, parabéns, você não piorou. Então tem coisas que não são, de fato, necessárias de serem feitas. Tem momentos, ainda mais quando você não entende o porquê você segura, o porquê você quer. Até mesmo a obsessão por querer fazer, se colocar neste lugar de responsável por tudo e todos. Esta é uma carta que fala de avareza, é uma carta que fala de apegos. Então assim, vamos soltar um pouco. O que ficar é nosso. Vamos parar de querer ter o controle sobre tudo à nossa volta. Porque o 8 de espadas é um medo de perder algo que até mesmo, talvez, nem aconteceu ainda. Pode falar de uma ansiedade, mas aqui parece que é algo enraizado. Então a roda está girando e você precisa se mover. Mas não tentando controlar, mas sim fluindo para onde esta água está te levando. Há um momento aqui que você vai ter que transformar alguma coisa interna,
olhar para alguma sombra, energia de Plutão e Escorpião, para perceber que isto não é o seu tudo. E conforme essa roda vai girando, você vai vendo, vendo a cidade, o lugar, a situação por diversos prismas. Então, como amigo, eu te digo, as coisas estão mudando. Os dias estão passando. Daqui a pouco é uma lua nova no signo de Capricórnio. Este próximo ciclo vai cobrar estrutura. Mas mesmo assim, neste exato momento, talvez você precise parar para olhar. Porque talvez não dê para construir algo novo com o emocional em frangalhos. E pior, fingindo maturidade. Então, meus amores, nem todo silêncio é vazio. Cansaço também é informação. A pausa não é o fim, pode ser o ajuste. Quatro de ouros, mesma carta, diferentes decks. Você não está parado, você está apenas se recalibrando. Começa a entender que é preciso um novo acordo com você, principalmente para obter, sentir, viver este 10 de copas. O sentir preenchido não te faz assim, obcecado, amedrontado em perder algo. O sentir preenchido é justamente não precisar necessariamente de algo. E temos o 8 de paus com o 8 de espadas. Esta carta não fala de uma realidade, fala de um sentir, de um enxergar. E com isto construir o medo, uma insegurança, uma prisão. Só que esta carta é a sua chave chegando, é o pombo correio trazendo informações. São convites, principalmente pessoas que já conhecem ou já te viram em outro aspecto da vida e de repente te vendo assim, te fala, como assim? Por quê? Eu sei que não precisamos de heróis, mas alguma coisa, algum convite, alguma informação está chegando. Então se prepare para isto, principalmente para trabalho em grupo, principalmente para se sentir acolhido, né? Nesta lua nova. Mas alguma coisa está ficando para trás, ou precisa, porque, gente, 88, aqui 44, que não soma dar o número 8, mas existe um apego preocupante aqui. Com o que você quer, com o que você pensa. Talvez neste exato momento, o apego, o hiperfoco, é no dinheiro, trabalho, no propósito de vida. Mas será que, saindo disto, relaxando um pouco, você não encontra mais respostas do que você está encontrando neste exato momento? Porque aqui a cabeça parece que está bloqueada. Parece que a cruz é mais pesada. E ninguém tem uma cruz mais pesada do que pode carregar. E neste caso, você não está sozinho. As coisas estão mudando. E não importa como você está neste exato momento. É importante entender que quando você solta, no próximo minuto, novas informações chegam, novas possibilidades chegam, um olhar diferente para o mundo chega. E aí você assina, bate o martelo, faz o contrato e chega no seu 10 de copas, no seu paraíso astral, estado de espírito, lugar certo, pessoas certas, tudo fluindo. E você finalmente satisfeito. Ok? Mas é claro que é uma leitura geral, né, gente? Atemporal. E caso você queira falar diretamente comigo, o meu e-mail está passando agora na telinha do seu computador, celular e tablet. Um beijo de luz, ativem o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.